Então tá, pessoal, vamos para mais uma aula, né? O tema da semana, o tema de debate, o tema de discussão, né? O tema de aprofundamento argumentativo, de estratégias argumentativas sobre os problemas da violência urbana no Brasil. Tema muito importante, um tema complexo, né? Não é fácil fazer uma aula sobre violência urbana no Brasil, por N fatores. E eu vou explicar alguns deles em seguida. Coloco uma tirinha para a gente começar a refletir sobre o tema, né? Violência está sob controle, tudo sob controle, segundo o entrevistador aí na tirinha, e a pergunta fica de quem? Né? A violência está sob controle de quem no Brasil? Coloco uma segunda tirinha, e aqui achei a tirinha bem feliz e bem interessante, né? Em que se fala de omissão, se fala de educação precária, se fala de corrupção, se fala de exclusão, se fala de desigualdade social, se fala de desestruturação familiar, se fala de desemprego, se fala de tráfico, se fala de drogas, se fala de preconceito. A quantidade de eixos aqui conectados ao mapa da violência, né? E conectados com todas essas pessoas aqui que estão passando por todas essas questões, evidenciam a complexidade do tema, tá? E dessa tirinha aqui, só dando um exemplo, vocês poderiam utilizar uma estratégia argumentativa com algum desses eixos. Ou, não só uma estratégia argumentativa, uma estratégia introdutiva, perdão, mas estratégias argumentativas também, né? Focando nesses eixos e focando tópicos frasais em sub-áreas ou microtemas, né? Logo em seguida eu vou explicar por quê. Mas, obviamente, como ele é um tema muito aberto, né, vocês têm duas opções. Vocês podem ter um formato mais abrangente de argumentação, um formato mais microtema, né? Inclusive, aconselho que vocês escolham um microtema para trabalhar dentre esses, mas, obviamente, dentro que a gente vai falar em seguida, né? Sempre ler com muita atenção nosso comando de redação, né, os problemas da violência urbana do Brasil, né, tá colocado aqui abaixo, né? Os problemas da violência urbana no Brasil. Um dos passos fundamentais é buscar, lembrem-se, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, palavras que se assemelham ao comando de redação, ao assunto, ao tema, ao macrotema, ao microtema, enfim, tá? Que são esses, tá? Problemas, violência urbana e Brasil. Aqui cabe salientar uma coisa, né? Em geral, o tema da redação, a gente fala que tem três eixos, tá? Os temas, o comando de redação que está colocado aqui, ele tem três abordagens, eu diria assim, tá, pessoal? Tem uma abordagem específica que eu posso chamar de um eixo de abordagem, tá? Um eixo de abordagem em relação aos problemas, tá? Aqui eu tenho um eixo central, que é violência urbana, e aqui eu tenho a minha contextualização temporal ou local. Então, o comando de redação, ele geralmente se divide em três partes, tá? Eu tenho a primeira parte, que é em relação à indicação, tá? Se, nesse caso, ele está falando de problemas, né? Então eu tenho que falar do quê? Da superação, da eliminação, superação duas vezes aqui. Conflitos, empenho, contenda, contra, campanha, batalhas, erradicação, luta e eliminação. Eliminação duas vezes de novo, né? Então, geralmente aqui eu tenho causa ou consequência, né? Os caminhos, ou os problemas, ou as consequências, ou as causas, ou são várias palavras que vocês pegarem nos temas de redação dos últimos anos, aparecem como um eixo indicativo aqui no início do meu comando. Obviamente, a questão central aqui é a violência urbana, tá? Esse é o eixo central de comando. E aqui a indicação, a contextualização local, nesse caso é Brasil, mas poderia ser temporal também, no sentido de contemporaneidade. Então, poderia ser, por exemplo, os problemas da violência urbana na contemporaneidade brasileira, na contemporaneidade sem focar no Brasil, mas focar, por exemplo, na América do Sul, ou focar, sei lá, na Europa, poderia, mas como nem é Exame Nacional de Ensino Médio, o Exame Nacional de Ensino Médio no Brasil, geralmente os temas são brasileiros. Léo, se não cai Brasil, tudo bem, só tu expandir a tua argumentação, não só focando aqui. Mas, Léo, eu posso trazer um exemplo pro Brasil, se não tiver Brasil no meu comando, porque eu tô percebendo que a maioria dos comandos que tu traz pra gente tem
Brasil. Tem Brasil porque, em geral, as discussões são no nosso país, tá? Então, essas palavras aqui, novamente, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, ou ao macroeixo ou microeixo temático, macro do tema, o microtema, enfim, a palavra não importa, tá? Violência, Léo, o que que é? Né? Agressão, agressividade, aspereza, brutalidade, crueldade, dureza, ferocidade, hostilidade, opressão, exclusão social, desrespeito e indignidade. Léo, o que que é urbana? Cidade, cidadina das cidades, centros urbanos, metrópoles, megalópolis, bairro, centro e urbe. O que que é Brasil? Como sempre, Léo, nacional, estado, pátria, nação, nacional, brasiliense, brasílico e assim vai, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, isso aqui, obviamente, são só indicações para a nossa discussão. Texto 1, tá? Brasil tem a segunda maior taxa de homicídios da América do Sul, diz o relatório da ONU, tá? Notícia de 2019. 30,5 homicídios a cada 100 mil pessoas, tá? Segunda maior da América do Sul, só depois da Venezuela. Então, a gente tem um cenário bem preocupante, né? Principalmente pelo atual cenário da Venezuela, um país que já floresceu muito, né? Principalmente na década de 90, teve um crescimento importante, uma qualidade de vida interessante, mas, infelizmente, sabemos o atual cenário. O país registrou taxas crescentes nos últimos anos, oscilando de 20 a 26 a cada 100 mil, blá, 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 né? O que importa mais aqui, eu acho que é esse dado aqui, que poderia ser utilizado, seja numa estratégia introdutiva, seja numa estratégia argumentativa, seja numa comprovação de situação, poderia ser utilizado, tá? Aqui seria um outro eixo de discussão, tá? Que poderia ser um viés de análise de vocês, que é sobre a polícia, tá? A polícia brasileira. Obviamente, eu não vou condenar e não vou falar das benesses nem, né, das contrariedades da polícia. Só estou contestando aqui, né, contextualizando a nossa notícia, né? Houve o assassinato de 1.599 pessoas, tá? Na comparação com outros países, por exemplo, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, tá? No mesmo ano, né, não falando aqui do assassinato por parte da polícia, mas por parte, né, de grupos contrários contra a polícia, 80 policiais foram mortos no Brasil, pessoal. Eu estou falando de violência urbana. É um tema muito complexo. Eu não posso chegar aqui e só pegar um eixo de discussão. Vocês vão ver que eu tenho vários microtemas, tenho vários sub-áreas derivadas do tema, né? Texto 2 aqui é viver melhor com menos. Opa, pessoal, desculpa aqui, tá? Desculpa mesmo. Sem querer, eu não troquei aqui, eu peguei o documento passado, né, para atualizar os textos motivadores e acabou pegando o texto 2 da última semana. Peço desculpas, vou corrigir isso em seguida. Mas o que importa aqui é que o texto 2, que está correto, fala que o Brasil é o país com o maior número de cidades entre as 50 áreas urbanas mais violentas do mundo. O Brasil é o país com mais cidades, o maior número de cidades, tá? E, Léo, eu fiquei um pouco preocupado quando eu li essa matéria também, fiquei. Será que essa matéria não é um pouquinho tendenciosa? Olha, eles estão trabalhando com dados, tá? São 17 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes listadas no ranking. 17 cidades, pessoal, dentre de 50, tá? Não, eu teria que citar o nome aqui, Segurança, Justiça e Paz, né? Se eu utilizasse isso como estratégia argumentativa de preferência, sim. Sempre citar a fonte de preferência, tá? Natal aparece em quarto lugar, pessoal, com 102,56 homicídios por 100 mil habitantes. Léo, isso é mentira. Essa notícia é mentira. Eu vou dizer, logo em seguida na aula, eu vou mostrar outros dados de uma outra pesquisa que vai nos informar que isso aqui é verdade. Tá? Natal tá lá em cima, tá lá no topo, no Brasil, em relação a Rio Grande do Norte, né, o estado, Rio Grande do Norte, tá lá em cima em relação ao número de homicídios. E vocês poderiam fazer aqui já uma análise, né, que os estados do Norte e Nordeste do Brasil têm as piores taxas, tá? Ceará, Pará, Bahia, Alagoas, Sergipe, Feira de Santana, que é uma cidade da Bahia que não Vitória da Conquista, né? Recife, Pernambuco, então, Salvador, Bahia, João Pessoa, Manaus, Porto Alegre, entrando aqui, a primeira cidade fora do eixo Norte e Nordeste a aparecer, Macapá, né, a capital do Amapá, Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, ó, primeira cidade do Sudeste a aparecer, Campina Grande, na Paraíba, Teresina, Piauí, Vitória, Espírito Santo. Então, essas foram as cidades listadas com o maior número
maior quantidade de violência, né? Aqui é uma outra possibilidade argumentativa que é em relação à interiorização da violência, pessoal, tá? Ó, o crescimento da violência em cidades menores, sobretudo no norte e nordeste brasileiro, alarma os especialistas há mais de uma década. Eu também vou falar para vocês alguns dos motivos que levaram as cidades menores do norte e nordeste a florescerem na questão de criminalidade. Tá? Isso tem muito a ver com as facções criminosas e tem muito a ver com busca de rotas de tráfico por essas regiões. Tá? Como o Brasil não investiga seus homicídios, mais de 90% deles ficam impunes, é difícil identificar com total certeza as relações de causa e consequência no que diz respeito à violência urbana. Tá? Mas estudiosos do tema apontam fenômenos como a guerra das facções criminosas, avanço do tráfico de drogas e o crescimento urbano sem oferta de serviços de segurança eficazes como alguns motivos mais prováveis, ou seja, isso aqui são causas e também consequências para a explosão da taxa de homicídios no Brasil. Não se pode mais sair sozinho à noite em segurança, não se pode mais tirar dinheiro do banco e carregá-lo na carteira, não se pode mais deixar o carro estacionado em um local aberto sem alarme, não se pode mais permitir que as crianças brinquem na rua sem medo de que algo aconteça. E isso é algo muito perceptível, né, gente? Eu lembro na minha infância, assim, o quanto a gente brincava na rua. É algo que com o passar das gerações a gente vê cada vez menos, né, as crianças brincando na rua. No caso, né, aqui em casa, eu jogava bola aqui na frente de casa, né, jogava bola no prédio aqui do lado, né, saía na esquina ali, né, na rua do lado também com os meus amigos, a gente ficava o dia todo na rua. Agora pensa, né, imagina se eu fosse pai hoje, né, o pai nos próximos anos, será que eu teria segurança? Obviamente não, de deixar meu filho na rua, aqui na Redondeza. Então, assim, as coisas estão bem mais complexas em relação a isso. O medo da violência é uma realidade que tem mudado vidas. De fato, mudou as nossas vidas, mudou as nossas operações, as nossas realidades, né? O temor de ser assaltado, sequestrado ou agredido se tornou uma marca nas grandes cidades. Não só nas grandes cidades, né? Entra naquele eixo em relação ao nosso tema 2, aqui, né? Quando eu falei da questão da interiorização. Então, seguindo. Na falta de atuação do poder público, e obviamente ineficácia do Estado exige, aqui já é uma possibilidade argumentativa de vocês, né? Ineficácia do poder público, as pessoas acabam se acostumando a buscar a proteção como for possível, evitando lugares vazios, guardando pertences com cadeados, vivendo vigiadas por câmeras, rodeadas de muros, entre grades. E é justamente isso, né, gente, assim, como a nossa arquitetura das cidades mudou, né, como a nossa arquitetura de casa mudou por conta da falta de segurança, né. Não é assim que deveria ser, mas tamanhas precauções são hoje tão normais que sequer aparecem um ponto fora da curva no comportamento humano. Então a gente se acostumou a essa realidade, né? A gente nem percebe essa realidade como sendo algo anormal, né? Com possíveis efeitos, a psicóloga clínica Elisa aponta uma maior propensão a doenças. Léo, poderia falar sobre isso? Olha, até poderia. Eu acho que seria um pouquinho de tangenciamento, mas poderia ser uma pequena abordagem no tópico, né? Na questão de por consequência, né? Em relação, por exemplo, a tu falar o quanto essa questão de violência urbana nos problemas tem afetado as famílias. Isso seria um microtema, né? Por consequência, isso acarreta em doenças. Então, poderia ser um finalzinho ali, né, de desenvolvimento, por exemplo, né? Mas a principal consequência, segundo ela, seria a criação de uma geração mais temerosa, menos disposta a tomar risco, menos aberta ao convívio com pessoas em locais diferentes. É verdade, né, gente? Há também quem cogite que conviver com a insegurança pode ser um processo adaptativo, uma outra teoria. Se nos primórdios a humanidade escolhia entre lutar ou correr quando diante de um predador, pode ser que a violência seja hoje esse predador, né? O risco esteja em não ter mais escolha além de se esconder, né? A gente vai continuar vivendo escondido. Novamente a nossa tirinha, né? O texto 2, então, fazendo um resumo, né? Já que tivemos o corte, vou resumir aqui para a gente. Texto 1, principalmente em relação a dados, né? O Brasil apresentando a segunda maior taxa da América do Sul. Aqui eu abordei um pouquinho a questão da polícia brasileira, não só na questão dos assassinatos, mas a questão dos homicídios policiais, né? Policiais que foram mortos em comparação a outros países. O texto 2, eu abordei a questão da pesquisa, que listou 17 cidades brasileiras em relação a 50 áreas urbanas mais violentas do mundo, com destaque para a questão norte e nordeste,
né, e a questão da interiorização da violência, né, apontando alguns fenômenos como guerra de facções criminosas, avanço do tráfico de drogas, crescimento urbano sem oferta de serviços de segurança, né. O texto 3 foi o que eu li agora, retratando um pouco da nossa realidade, e o texto 4 é a nossa charge, tá? Então, novamente, o tema aberto é fechado, esse tema aqui é bem aberto, cabe vocês a escolherem o eixo de escolha de vocês para a discussão, né? Palavra por palavra, com sinônimos, hiperônimos, hipônimos, antônimos, né? Todas essas listas de palavras para todos os temas que vocês pegarem. Novamente, né, eu tenho aqui uma indicação, nesse caso problemas, tá? Indicação de argumentação, né? É o eixo de argumentação. Aqui é a parte central do meu comando, violência urbana, e no Brasil é a minha contextualização. Nesse caso, uma contextualização local, não uma contextualização temporal. O que é violência, tá? Segundo o OMS, então a gente vai falar agora especificamente de todo o repertório que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Violência, que seria, por exemplo, uma estratégia introdutiva. A definição é uma possibilidade de estratégia introdutiva para vocês. É definida pela OMS como uso intencional da força ou do poder em forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo, outra pessoa ou um grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações de desenvolvimento ou privações, tá? Então, esses eixos aqui, ó, esses microtemas, eu diria, são possibilidades de abordagem também. O tema é bem amplo, né? Vocês podem falar mais da questão da lesão, de morte, né, do dano psíquico, de alteração do desenvolvimento de uma própria criança, né, que já, como eu já disse, a partir do texto motivador, ela tem uma percepção diferente, né, os pais têm mais medo, e a questão de privações nossas, né, por conta da violência, né. Novamente, os tipos de desenvolvimento são bastante amplos, a gente, bastante amplos. Posso tratar causa e causa em dois desenvolvimentos, posso falar causa e consequência dentro de um desenvolvimento, fazendo o quê? Né? Lembrando dos eixos básicos do nosso desenvolvimento, né? Um tópico frasal bem claro, bem direto, uma estratégia argumentativa a partir dos dados que eu já falei da coletânea, ou dos dados que eu vou trazer em seguida. Não, mas tu disse que não é para eu copiar o dado da coletânea, não, não é nem vocês não vão fazer isso. É que aqui a gente está num ambiente controlado, eu sei dos dados que estão colocados ali. Em último caso, se vocês não souberem, e eu vou trazer vários dados em seguida, né, em último caso, vocês podem fazer as paráfrases dos textos motivadores que eu estou dando para vocês. Fazer um parágrafo só de causa, Léo, e outro só de consequência, posso também. 2 parágrafos só de consequência, posso também. Área mais área, sub-áreas, os microtemas que tu falou, exatamente, né? A questão de confronto argumentativo é uma outra opção, tá? Aqui é bem interessante, pessoal, prestem atenção nisso, tá? Prestem atenção. Como eu disse para vocês que esse é um tema bem amplo, vocês poderiam escolher várias formas de abordagem. Por exemplo, vocês poderiam abordar grupos. E, como eu estou falando de violência urbana, ou seja, violência nas cidades e os seus diversos tipos de violência, pessoal, essa discussão de hoje ela é fundamental porque ela cabe em diversos temas que podem cair no dia. Exemplo? Violência contra o jovem, gente. Violência contra o homem. Violência contra a mulher. Feminicídio. Cultura do estupro, tá? Violência contra negros, tá? Violência contra a população LGBTQI+, tá? Violência contra crianças, pessoal. Violência contra adolescentes. Violência contra idosos. Olhem só a quantidade de grupos envolvidos nesse tema. Ah, Léo, mas aí não vai cair isso, né? Não, mas pode cair, por exemplo, a questão do jovem, do homem, da mulher, do negro, do LGBT, da criança, do adolescente, do idoso. Não necessariamente violência, pode cair em outro tema, mas tu pode falar de violência como um microtema daquele que vai cair no dia. Vocês entenderam a jogada? Tá, Léo, mas eu acho que não vai cair grupo. Tudo bem, pode cair no local. Pode falar de violência no trânsito, violência em estádios de futebol. A questão de vulnerabilidade, diferentes locais no Brasil. A gente é um país extremamente desigual, né? A gente pode falar das pequenas e grandes cidades, poderia cair a questão da interiorização da violência. Percebam a riqueza do tema. Tem diversas formas, pessoal, e tipos de violência. Vocês devem se lembrar da aula de bullying, quando eu falei de bullying para vocês. Bullying. Os diversos tipos de assédio, diversos tipos de bullying que podem ser feitos, né? Até trouxe aqui para a gente lembrar, olha só, né? A questão do assédio escolar, assédio ambiental, imobiliário, midiático, sexual, questão do grooming, do stalking, do training, do scratching e do spam, tá? Então, o assédio poderia ser também aí
Claro, violência urbana um pouco mais ampla, né? Mas poderia ser uma abordagem também, tá? Lembram dos tipos de bullying? Ou aqui eu vou dizer para vocês, vocês poderiam falar da questão de violência urbana aqui em relação à violência física, violência psicológica, violência moral, violência verbal, violência escrita sexual, né, violência social, violência material, virtual, cyberbullying aqui, né? Eu só trouxe aqui para vocês relembrarem daquele tema e saber que tem uma ligação, principalmente nos teóricos. Obviamente, eu sempre tenho alvo, eu sempre tenho um autor e tenho espectadores de violência também, tá? Eu tenho o agente da violência, eu tenho a vítima da violência, tá? Aqui, obviamente, aqui é em relação a bullying, mas na violência urbana eu tenho sempre o agente e a vítima, né? Geralmente o agente é o que? É o que tem poder, e a vítima, quem não tem o poder. E aí eu poderia falar aqui de violência simbólica do Bourdieu, que é algo que eu vou falar mais em seguida. Eu posso falar da violência física, que também a gente falou em outra aula. Perceberam a riqueza de detalhes aqui? Dados sobre violência urbana, Léo. Pessoal, eu vou utilizar como referência esse aqui, ó, o Atlas da Violência de 2019, tá? É uma pesquisa do IPEA, tá? Com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? Esse documento é excelente, tá? Eu peguei a base para vocês não necessitarem pesquisar ele, tá? Então aqui tá os principais eixos e que não norteiam um trabalho em si, mas norteiam uma percepção de um Brasil, tá? Porque são dados bem robustos que utilizam IBGE, Sistema do Ministério da Saúde, uma série outra de pesquisas para fazer esse atlas, tá? Segundo os dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade, tá? O SIM do Ministério da Saúde, vamos aos números. E é chocante. Em 2017, pessoal, a gente teve 65 mil homicídios no Brasil, que equivale a uma taxa de aproximadamente 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Isso está em conjuntura ao texto 1 dos textos motivadores. Lembram do número? Homens, em geral, são homens, tá? Nos homicídios, 91,8%. Mulher, 8%. Ignorado, 0,1%. 59,1% do total de óbitos de homens entre 15 e 19 anos são ocasionados por homicídio. De fato, a falta de oportunidades que levava 23% dos jovens no país a não estarem estudando nem trabalhando em 2017. Poderia ser um tema de redação, né? A geração nem estuda nem trabalha. Poderia. Aliado à mortalidade precoce da juventude em consequência da violência, em consequências, severas consequências sobre o futuro da nação. Então, pessoal, homens, jovens e negros, que a gente vai ver em seguida, é a população que mais morre no Brasil por violência urbana. Porém, cabe salientar aqui, né, o aumento, tá, em relação a certos públicos, como negros, principalmente população LGBT e mais aí, tá, e mulheres no caso de feminicídio. Então a gente percebe que é o aumento contra alguns grupos específicos, tá? E eu já vou falar alguns dados para vocês aí na sequência, tá? Então aqui basicamente nosso retrato em relação ao aumento, né? A gente teve aí a taxa de homicídio aqui, tá, pessoal? Taxa, ó, como é que a gente faz uma leitura de tabela fundamental para o Enem, né? Sempre o eixo das ordenadas, o eixo Y, não é mesmo? O eixo das abscissas é o eixo X. Deu saudade das aulas de física agora, tá? Taxa de homicídio. Então, aqui a gente tem o número de homicídio, tá vendo? Em azul, tá? Então, a gente passou em 2007, ó, entre 45 e 50 mil, para um número em 2017 que atingiu seu pico. Olha, mas 2017 faz tempo, tu tem dados atualizados de 2019? Tem, e você está em seguida. Ó, diminuiu um pouco, tá? Diminuiu um pouco por dois fatores principais que eu vou citar para vocês, mas o índice é muito alto ainda, tá? A gente vai ver uma queda aqui, mas o número de homicídios é muito alto no Brasil. E a nossa taxa de homicídio, então, saiu aí do eixo de 20 e poucos aí para 30 e poucos a cada 100 mil habitantes, tá? E corrobora com esse dado aqui, ó, tá? Cadê? Tava no outro slide, né? 31 a cada 100 mil habitantes, né? Nossa taxa de homicídio. Então tá aí, pessoal, taxa de homicídio por regiões, tá? Destaque para a região Nordeste e Norte, tá? Aqui em cima, ó, ao contrário da taxa Brasil, tá? A taxa Brasil aqui, ó, em 2017, aí na cerca de 31, né, que a gente viu, 31, 32, como eu disse no slide anterior. Aí, ó, aqui, né, 31, 32. No Norte e Nordeste, aí entre 45 e 50, tá? Então essa taxa no Norte e Nordeste é maior. Aí vocês vão perguntar por quê. Vocês poderiam falar isso na redação.
Não, me diz por quê, eu vou dizer. Léo, óbitos por faixa etária. Olha só que assustador, gente, aqui, ó. A faixa etária que tem mais óbitos é de 15 a 19 anos, do sexo masculino, 59,1%. Depois, de 20 a 24 anos, 55,7% dos óbitos causados por homicídios por faixa etária. Dado que cabe a gente se perguntar. Porque assim, pessoal, uma coisa é a gente fazer uma argumentação de redação sobre violência urbana baseada no achismo. Outra coisa é a gente começar a ver os dados e o que a gente pode tirar desses dados e eixo de debate. Entenderam a diferença de ter uma estratégia robusta, né, de entender as coisas? Ao contrário, se vocês perceberem aqui, ó, olhem só os idosos, ó, como os óbitos são bem menores percentualmente. Quando passa os anos, diminui. Então, por que o jovem morre mais por homicídio? Quais são as causas e as consequências disso? Qual é um microtema que eu posso abordar aqui? Essas respostas estavam lá naquela tirinha lá do início da aula. Brasil, taxa de homicídios de jovens por grupo de 100 mil, novamente, ó, pessoal, Rio Grande do Norte, lá em cima, ó, 152,3. Enquanto no Brasil, ó, de jovens, tá? Pessoal, aqui eu tô falando da faixa etária de jovens, por isso que não é aquele 32 a cada 100 mil, mas 69,9. Olha só a diferença, né? Enquanto eu tenho estados como São Paulo, tá? Com 18,5. Ah, não, mas eu abro o jornal e só vejo notícias de São Paulo. Sim, é a maior cidade do país, tem mais habitantes, mas aqui eu dissolvo, né, mais esses dados, né? E, obviamente, a mídia prefere estar nas cidades maiores por N fatores, por ter mais acesso a mais gente vendo TV, mais televisão ganha com base em anúncio, etc. Aí é uma filosofia um pouco maior, tá? Aqui é interessante, tá? Densidade de Kernel, olha só, pessoal. De homicídios por idade de distribuição da população por faixa etária, tá? O homem atinge o pico aqui, ó, atingindo o pico aqui aos 20 anos, e depois decresce, como eu já falei para vocês pelo outro gráfico ali. As mulheres têm uma inclinação um pouco menor, né? Mas também aqui, ó, mulheres jovens. Tá? Muito interessante o estudo. Léo, quem é que morre no Brasil por homicídio, né? Em relação à raça, cor, sexo e vítima. Homicídios femininos correspondem a 35,6%. Agora, percebam aqui, pardos e pretos, se vocês juntarem, é a maior parte da população. Tá? Tanto masculino como feminino. Masculino em azul e em amarelo, feminino. Claro, né, eu já disse para vocês, o homem morre mais e os dados aqui são maiores. Padrão de vitimização dos homicídios em relação ao estado civil e sexo da vítima. Tá? Solteiros que morrem mais, tá? Depois casados, depois aqui separados, né, e outro, viúvo. Então, solteiros aí, 80% nos homens, 71% nas mulheres. Padrão em relação a um instrumento utilizado, pessoal, armas de fogo, tá? E aqui um eixo de debate poderia ser a questão do desarmamento, tomando muito cuidado, tá? Desarmamento. A gente vai ver em seguida, mas as instituições, as pessoas que trabalham com isso, elas focam muito nessa questão, tá? A questão da importância do desarmamento, né? A questão da restrição das armas para a gente diminuir esses índices, tá? Ah, Léo, mas eu sou favorável. Pessoal, não estou discutindo a questão de ser favorável, ao contrário, aqui não. Estou falando de dados, tá? Com opinião baseada em dados e opinião de outras pessoas. Cortante. Vem na sequência, contundente. Léo, qual é a diferença de cortante e contundente? Cortante é cortar. Contundente é tu bater, né? Tu fazer pancadas. Isso é contundente. Enforcamento aqui depois. Envenenamento bem menos, afogamento bem menos. Impacto de fogo bem menos. Então as pessoas morrem mais por arma de fogo, tanto homem quanto mulher. Onde é que em geral são as mortes? Ruas e estradas, ó. Os números são maiores. Depois eu venho para residência, tá? E depois os números são bastante fluidos aí em escolas. Olha só o número, pessoal. Em escolas, hein? Comércio aí. Outros, tá? Depois se dissolve aí fazenda, indústria.
e habitação coletiva bem menos, tá? Foco. Por que está trazendo os dados? Porque isso aqui são eixos argumentativos de vocês. Vocês podem citar alguns desses dados da redação, né? Segundo dados do Atlas da Violência de 2019, vírgula, tá? PCC, que é o primeiro comando da capital, e o comando vermelho, CV, tá? E seus aliados regionais, nessas regiões, Família do Norte, Guardiões do Estado, Al-Qaeda, Estados Unidos e Sindicato do Crime. Vocês estão provavelmente sendo apresentados pela primeira vez esses nomes aqui. Né? Então, assim, a gente teve uma guerra de facções entre duas principais facções, PCC e CV. Essa é uma primeira explicação, por isso que teve um boom grande. Eu já vou dizer na sequência para vocês que diminuiu um pouco o número de homicídios. Tá? E a explicação 2. Aqui sim seria uma opção interessante de argumentação. Né? O processo de expansão geoeconômica das maiores facções do Sudeste, tá? Dominando então novos mercados, tá? Locais de drogas, assim como novas rotas para o transporte de drogas ilícitas no Brasil e na América do Sul. É América do Sul, pessoal, não é só Brasil. Então o cenário é muito amplo. Tá? Logo em seguida eu vou falar dessa pesquisa aqui, tá? Mas houve uma queda, tá? Eclodiu então essa guerra de facções de 2016 e logo em seguida houve uma queda aí nos números, tá? Em relação a custos, isso é algo que às vezes a gente não pensa, né? Léo, quanto é que essa questão de violência, de homicídios, isso impacta no nosso produto interno bruto, nosso PIB? Ou, obviamente, se impacta no PIB, impacta talvez no repasse de verbas para as outras áreas muito importantes, né, Léo? Exatamente. Olha só esse dado aqui que interessante. O impacto no custo de logística. No auge dos roubos de cargas no Rio de Janeiro, em 2017, 13% das empresas de transportes faliram, sendo que o preço de algumas mercadorias podem ter aumentado em até 30%. 30% pelo custo do frete de seguro. Portanto, olha só essa análise. Além da sociedade pagar mais caro para os seus produtos, a mesma ainda despende recursos para seguros e segurança privada. A gente paga por seguro de vida, a gente paga por seguro do carro, a gente paga por seguro de celular, a gente paga por... Até que ponto a gente é livre? Liberdade, igualdade, fraternidade, os três princípios fundamentais da Revolução Francesa. Declaração de Direitos Humanos, Constituição. Tudo opções para que a gente possa conversar, né? Em outra mão, o Estado gasta para manter o seu sistema de segurança pública e prisional. Porque é óbvio, né? Eu tenho que falar, o sistema prisional, isso aqui é outra redação, tá? A gente vai fazer mais para frente, questão do sistema carcerário. Em breve a gente vai fazer. Além de alocar recursos, Léo, mas aí, só uma coisinha, se a gente vai fazer a redação de sistema carcerário, essas questões que a gente está discutindo hoje é importante, né? Sim, os temas são interligados, tá? Eu tenho que trabalhar eixos temáticos de redação e pequenas ramificações deles. Certo? Além de alocar recursos no sistema público de saúde e de assistência social para o pagamento de pensões, licenças médicas, aposentadorias, para atender as vítimas de violência. Então, olha só, pessoal, eu tenho aqui, ó, seguro e segurança privada, eu tenho o direito de compra de vocês, eu tenho questão de pagamento de pensão, licença médica, aposentadoria. E o principal, né, gente? Principal, perda da vida de forma precoce. Se eu disse para vocês que os índices são muito maiores, né, lá os 60% na população jovem, de 15 a 24 anos. Pesado, tem uma discussão pesada. E o reflexo econômico disso, né, eu poderia estar na minha redação que quase 6% do PIB, tá? Por essa pesquisa, tu tá trazendo pra gente uma pesquisa muito boa, de muita qualidade. Sim, pessoal, 6% do PIB. Tá? Eu tenho custos privados e despesas públicas. Tá? Obviamente, né, que eu tenho aqui questões globais e questões idiosincráticas. O que é global e idiosincrático? Global é que está a questão de violência urbana no Brasil, né? Tem fatores globais, né? Por exemplo, a questão de desigualdade é algo global, mas tem questão idiosincrática, ou seja, não depende tanto dessa questão global, é uma questão mais local, né? No que se refere aos fatores globais, temos dois principais, tá? Como forte potencial para reduzir as mortes violentas. Primeiro, o Estatuto do Desarmamento de 2003, que mesmo tendo sido gradativamente, isso aqui é o Atlas que está dizendo, tá? Não é o Leonardo que está dizendo. Gradativamente descaracterizado a partir de 2017 por diversas emendas parlamentares, conseguiu
frear a escala armamentista. O percentual... Por que está dizendo isso? Eu não disse para vocês que o maior número de mortes é por armas? Naqueles índices lá de 70%? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não lembro exatamente. O percentual de mortes por armas de fogo em relação ao total de homicídios se estabilizou no patamar, 70%, então minha memória tá boa. Quando ficou em 71,1% em 2016, antes tinha um índice de 46,9%. Pessoal, antes tinha esse índice aqui. E a gente cresceu consistentemente. O que está de errado aí? Óbvio, aumento das facções, aumento das armas, blá, 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 blá. Sobre a transição demográfica, aqui um segundo fator, existem várias evidências internacionais que apontam para o papel da demografia e da maior participação de jovens na estrutura demográfica, na dinâmica de taxa de crimes violentos, em particular de homicídios. Segundo projeções do IBGE, olha, prestem atenção no dado aqui, tá, pessoal? Porque isso aqui poderia ser citado também num tema sobre a questão da transição demográfica no Brasil, né, do aumento da população idosa, na redução do índices de nascimentos, né? A proporção de homens jovens diminuirá cerca de 25% entre 2000 e 2030. Ou seja, isso pode ser uma questão importante na questão da redução de homicídios. Se eu estou tendo menos jovens, né, com o passar do tempo, obviamente, esse índice de homicídios pode cair. Beleza? Então, olha só que interessante. Eu falei de estatuto de desarmamento, falei da questão da proporção de idosos, adultos, crianças e adolescentes no nosso país, tá? Vamos para mais alguns dados interessantes. Aqui, ó, é a taxa de homicídio por unidade da federação em 2017. Então, a gente tem aqui, ó, de 10 a 24, de 25 a 38, de 39 a 48, de 49 a 62. Novamente, eu tenho Norte e Nordeste como foco, com 49% e 69%, 62% aqui das taxas, né? E região Sudeste mais privilegiada em relação a isso, e temos aqui a questão Sul também um pouco mais privilegiada, Sudeste um pouco mais privilegiado, e aqui Centro-Oeste, Mato Grosso, mais privilegiado. Mais privilegiado entre aspas, né? Porque ó, 25, 38 patamar. Esse aqui, o marronzinho um pouco maior, é 39 e 48, tá? Então, a gente vai falar agora um pouquinho de grupos, tá? O primeiro grupo que eu quero trazer para vocês, com dados, é violência contra a mulher, tá? Que poderia ser uma questão de debate. Então, a gente teve crescimento dos índices de homicídio femininos no Brasil em 2017. Pessoal, esse dado é bem triste, né? 13 assassinatos por dia no Brasil contra mulheres. Tá? Em 2017, quase 5 mil mulheres mortas. O maior índice desde 2007. Em questão de desigualdade, olha só esse dado importante, tá? Enquanto a taxa de homicídio de mulheres não negras teve crescimento de 4,5% entre 2007 e 2017, a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu 29,9%, pessoal. Olha só a diferença. Em números absolutos, a diferença é ainda mais brutal, já que entre as não negras o crescimento é de 1,7% e entre as mulheres negras o crescimento é de 60,5% dentro do grupo. Considerando apenas o último ano disponível, a taxa de homicídio de mulheres não negras foi de 3,2 a cada 100 mil mulheres não negras. Para as negras, 5,6 a cada 100 mil mulheres do grupo. O que diz isso, Léo? É simples. Para cada 100 mil mulheres do grupo, a taxa, ou seja, a taxa de morte é 5,6. Tá? A desigualdade racial pode ser vista principalmente também aqui, pessoal, em relação à violência letal. Tá? 66% de todas as mulheres assassinadas no país em 2017 eram negras. 66%. Evolução de taxa de homicídios aqui, então eu trago para vocês esse dado. Novamente, Roraima, Rio Grande do Norte, né, Norte e Nordeste aqui, o foco da questão das taxas, né, o Brasil aqui, ó, com um índice entre 4 e 6, tá, pessoal? Feminicídio. O aumento dos registros de feminicídios pelas políticas, né, obviamente que eu estava falando de violência contra a mulher em geral, agora eu estou falando de feminicídio, tá, que seria o ápice dessa violência. A gente teve a criação da lei do feminicídio, né, pessoal? Aqui, ó, 3.104, tá? De 9/3 de 2015, tá? O aumento dos registros de feminicídios pelas polícias, tá? Então, a gente registrou mais. É porque aumentou o número de casos,
ou a gente diminuiu a subnotificação, ou seja, a gente está notificando mais esses casos. Eles aumentaram mais, ou a gente está notificando mais esses casos, tá? Como a lei é relativamente nova, pessoal, a lei do feminicídio, tá? E poderia ser uma abordagem. Não, pode cair violência contra a mulher, já caiu no Enem a persistência da violência contra a mulher. Poderia cair em outro tema, um outro eixo, por exemplo, a questão da cultura do estupro, poderia cair a questão da violência contra a mulher em algum outro ambiente, não sei. Mas, digamos, que cai algo, vocês podem citar isso, né? Agregados da saúde, e aqui é um ponto, olha só, pessoal, tá? A gente não tem como elucidar essa questão por meio da saúde, tá? Uma vez que o CID, né? O que é o CID que a gente utiliza na saúde? É a Classificação Internacional de Doenças. Quando a gente faz uma evolução de um paciente, quando vocês vão no Sistema Único de Saúde lá, o médico ele pode colocar o CID da doença, ou seja, o númerozinho que corresponde para que depois o Ministério, depois né, as políticas nacionais consigam ver o que está acontecendo mais, tá? Então, só que não existe isso na consulta, não existe isso em relação à saúde, né, questão de violência. Não tem um CID para isso. Por outro lado, a gente sabe, né, um reconhecimento da literatura de que, olha só, pessoal, importante, tá? A maioria das mortes violentas intencionais que ocorrem são dentro das residências, pessoal, dentro das casas, tá? Por conhecidos ou íntimos das vítimas. Portanto, a taxa de incidentes letais intencionais contra mulheres que ocorrem dentro das residências é uma boa proxy, ou seja, é um fator de medimento interessante em relação ao feminicídio, que acontece dentro de casa, tá? 2017, 221 mil mulheres procuraram delegacias de polícia para registrar episódios de agressão, lesão corporal, dolorosa, em decorrência de violência doméstica, número que pode estar muito subestimado, dado que muitas vítimas têm medo ou vergonha de denunciar. Isso aqui é algo importante, tá, pessoal? Então, para quem que eu tenho que ligar? Né? Para quem eu tenho que ligar? Vocês sabem os números? 180, 190, ou Disque 100, né? São alguns números aí que a gente pode ligar para fazer denúncia. Enfim, negros. Outra, eu falei de mulher, né? Agora vamos falar de negros. Em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios foram indivíduos negros. Então, percebam, são jovens e são negros em geral, tá? Sendo que a taxa de homicídios por 100 mil negros foi de 43,1%, a passo que a de não negros, ou seja, brancos, amarelos e indígenas, foram de 16,0%. Ou seja, proporcionalmente, tá, pessoal? Para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio, 2,7 negros foram mortos. Com destaque para quais regiões? Novamente, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, de forma decrescente, tá? Maior no Rio Grande do Norte, um pouco menor em Alagoas. Importante, tá, pessoal? Constatamos em mais uma edição do Atlas da Violência a continuidade do processo de profunda desigualdade racial no país. Léo, poderia falar isso na redação? Claro que sim, um parágrafo. Léo, o que o boa estratégia argumentativa escolhe? Tô falando várias aí. Léo, não gosto de dado, beleza? Logo em seguida já vem os teóricos. Léo, não eu gosto de filme, beleza? Eu já vou dizer alguns filmes. Sejam livres. Porque a gente consegue ser livre pelo menos nisso. Ainda que reconheçamos que esse processo se manifesta de diversas formas, tá? Portanto, pelo que descrevemos aqui, fica evidente a necessidade de políticas públicas de segurança e garantia dos direitos devam necessariamente levar em conta tais adversidades, para que possam melhor focalizar o público-alvo de forma a promover mais segurança aos grupos vulneráveis, LGBT. E mais, um outro grupo, né, vulnerável, porém, existe muita dificuldade em relação à busca de dados desse grupo, tá, pessoal? O manual ele diz assim, né, que o IBGE não faz pergunta, né, nas suas amostras domiciliares sobre orientação sexual aqui, tá? Por outro lado, as polícias em geral, nos registros de violência, também não fazem qualquer classificação da vítima segundo orientação sexual. Assim, não existe tal característica na declaração de óbito, por exemplo. Então, a questão de dado desse grupo específico é bem complexa, tá? Uma raríssima exceção a esse apagão estatístico tem sido os relatórios, né, desse grupo chamado Grupo Gay da Bahia, que há 39 anos vem fazendo um levantamento do número de pessoas assassinadas por questões homofóbicas, com base em notícias publicadas na imprensa, na internet e informações pessoais compartilhadas em grupos, tá? O Disque 100, tá, pessoal? Não 35, o Disque 100, consiste em um canal que recebe, analisa e encaminha denúncias de violação de direitos humanos relacionados a vários grupos, tá? Como crianças, idosos, LGBTI+,
entre outros, tá? Também em relação ao tráfico de pessoas, trabalho escravo e outros mais. Então, assim, se nessa aula você não sabia que a gente poderia utilizar o Disque 100 para algum desses casos, já fico feliz, vocês já aprenderam uma coisa nova na aula de hoje, tá? Então, aqui tem dados específicos, né? A gente percebe o crescimento aí, olha só, número de homicídios dessa população, chegando a 193 em 2017, novamente, a gente tem dificuldade, né? Muitas vezes esses números, mas isso aqui é uma pesquisa do Disque 100, né? E 27 tentativas, né? Então, olha só, a gente teve mais homicídios, né, de fato, aqui do que as tentativas, mas sempre se atentando à questão da dificuldade de dados desses grupos, né? Aqui, a questão da violência física, a violência psicológica, eu já falei para vocês lá no início da aula que não é só violência física, violência simbólica, de Pierre Bourdieu aqui, os tipos de violência, né? Então, diversos tipos de violência aí. Aqui seria um outro tipo de análise, né, pessoal? A gente poderia falar sobre moradores em situação de rua, questão de vulnerabilidade dessa população, e a gente poderia falar de um outro tema de redação aqui, né? A questão dos moradores de rua mesmo, tá? A gente poderia falar sobre isso, né? E de crianças e adolescentes, aqui também seria um outro eixo temático. Poderia ser não só um tema de abordagem aqui para o tema da semana, tá? Mas poderia ser outras redações. Eu já estou trazendo para a gente argumentar mais, né? Então, diferentes grupos, tanto como crianças e adolescentes, né? Então, obviamente, aqui é um pouco menor, né? Se vocês forem para lá para pensar, né? Então, 50, mas homicídio, né? Enfim. Qualquer número desses é algo meio pesado, né? A gente não é algo agradável de estar se falando numa sexta-feira, né? Aqui é a pesquisa que eu falei para vocês, tá, pessoal? A pesquisa da USP de 2019, essa aqui acho que é a mais recente que a gente tem sobre o mapa de violência urbana do Brasil e o mapa de homicídios, né? Olha só, 19% menos assassinatos de um ano para o outro, tá? Ó, aqui levando em consideração 2018, tá? Aquele número lá que atingiu 60 e poucos mil, que eu falei para vocês, em 2018 a gente teve 51 mil, em 2019 a gente teve 41 mil, então baixou um pouquinho justamente pelaquela questão, né, que eu falei para vocês no Norte e Nordeste, ter acrescentado muito no ano de 2016, né, na questão dos grupos e tal, tá? Mas, novamente, são números muito altos, tá? Muito altos, certo? E esse índice de 2019 é o mais baixo desde 2007, tá? Quais são os tipos, Léo, né? Óbitos por homicídio doloso, com intenção de matar, incluindo feminicídios, latrocínios e lesões corporais, tá? Seguidas de morte, tá? Isso aqui é uma pesquisa interessante, tá? Que pegou dados da PNAD de 2009. Léo, o que é a PNAD, né? É Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, né? Eles fizeram um recorte e fizeram essa pesquisa, tá? Pessoas de 10 anos ou mais que se sentiam seguras na cidade onde moram. Isso em 2009. Já passou 11 anos, mas olha só os dados já da época, tá? 52,75% da população se sentia segura onde mora, tá? A maior parte da zona rural, então, ou seja, cidades, as pessoas se sentem mais inseguras na cidade em relação ao meio rural. Então, poderia ser uma abordagem aqui também, ainda que tenha aumentado os índices rurais, tá? Observação, não posso dizer que tenha aumentado a questão de crimes rurais, porque eu não tenho dados, entendeu? É um achismo meu, que eu acho que aumentou, tá? Então, considerando também dados da PNAD de 2019, tá? Essa pesquisa é de 2015, tá, gente? Mas ela levou aí como origem, tá? A PNAD de 2009, tá? A violência na vida do estudante, tá? Poderia ser um outro eixo temático, na mesma forma do bullying que a gente trouxe, né? Alunos do 9º ano do ensino fundamental, em escola situada em área de violência, em área considerada violenta. 50,8% dos alunos, principalmente na rede pública, lá, o índice está bem maior. Envolvidos em briga ou uso de armas, ó, rede pública, 6,8%, privada, 3,2%. É 6,4% do total dos envolvidos em briga com uso de arma de fogo, nesse perfil de idade, tá? Essa parcela aqui na escola. Alunos nessa faixa etária que não foram à escola por falta de segurança, 3,1%. Rede pública, bem maior que a rede privada. Então, aqui, novamente, a desigualdade está presente na análise dos índices.
Então, escola poderia ser um eixo também de trabalho. Não, questão de cultura, poderia falar também? Poderia, né? Então, participação da cultura na despesa do consumo mensal, né, da família familiar, da média, na média mensal familiar, tá? Aqui, por que eu trouxe isso aqui, tá? O peso da cultura na despesa da população brasileira, tá? Porque, obviamente, né, quando eu tenho um contexto de violência mais pesado, as pessoas tendem a adequar os seus consumos de cultura, tá? Na verdade, eu trouxe essa imagem aqui para a gente ter ela como trabalho para as próximas aulas, tá? Só para vocês se atentarem em relação a isso, tá? Porque o peso da cultura foi o tema do ano passado, né? E eu nunca posso dizer que não vai cair um tema de cultura, ainda que seja pouco provável que repita um eixo temático de cultura, já que é o ano passado, tá? Mas cultura em si, olha só, pessoal, 8,6%. Se eu tenho que me preocupar muito mais com habitação, com alimentação, com transporte, né, com seguro, com assistência à saúde, a cultura vai ficando um pouco mais prejudicada. Tá? Vamos lá. Papelzinho e caneta na mão. Né? Espero que vocês já estejam com isso. Vamos para as nossas argumentações. Montesquieu, Léo. Espírito das leis, posso usar? Óbvio que pode. Né? Léo, Thomas Hobbes, né? A questão de romper o contrato social, já que eu estou falando de ineficácia do Estado. Poderia, Léo? Poderia. Léo, a questão de Jean-Jacques Rousseau, o contrato social, poderia também similar, né? Poderia, sim. Poderia. Opa! Opa, peraí. Vamos passar aqui. Desculpa. Voltou sem querer. Vamos. Então vamos lá. Montesquieu, Hobbes, Rousseau, Locke, né? Resumindo, né? Vocês podem escolher qualquer um dos autores. Aqui eu acho que seria interessante falar de Hobbes, né? Porque se eu tenho uma questão, um cenário de insegurança aí, questão do homem, o homem é o lobo do homem, né? Poderia ser trabalhado aqui. Questão de Montesquieu também poderia ser trabalhado aqui, né? Já usei em redação. Locke também poderia ser, enfim, Rousseau, enfim. Todos resumem que a ineficácia do Estado existe, né? Constituição, né? Artigo 1º, básico, dignidade humana, tá? Cidadania, né? E a gente estava discutindo a questão de liberdade, também tem a ver com isso, né? Artigo 5º, igualdade de direitos. Artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Será que a gente está conseguindo, né? Será? Dever da família, do Estado, da sociedade, assegurar a criança e adolescente. Aqui eu falei para vocês que o principal eixo é dos 15 aos 24 anos, é a população jovem, de homens, negros, né? Será que a gente está cumprindo os artigos da Constituição? 1, 5, 215, 227? Fica a pergunta. ECA, né, e seus diversos tipos de artigos, ou, se eu preferir falar da questão geral, é conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança. A gente está protegendo o nosso jovem? Não, né? Ineficácia do Estado, contrário ao Estatuto, contrário à Constituição, blá, blá, blá. Teóricos, pessoal. Fato social de Emile Durkheim, né? Poderia estar, óbvio, sim, né? Maneira coletiva de agir, de pensar, dotado de exterioridade, generalidade, coercitividade, a violência, é isso, né? De fora para dentro, uma questão geral, inespecífica, não depende de classe. Uma questão coercitiva bate contra a gente. Questão de liquidez de Bauman, né? Aqui não, a questão de identidade, né? Não só do jovem, muitas vezes, por ter falta de identidade, acaba indo para o crime, mas aqui eu poderia falar também, não na questão do consumismo, né, que eu peguei na última aula, na penúltima aula, mas questão de fluidez, de volatilidade, né, de incerteza perante a questão da violência. Né. Imperativo categórico de Kant, que ele ia falar aqui, pode citar para basicamente todos os temas da redação. O utilitarismo, tá, do Bentham e do Mill. Ações são boas quando tendem a promover a felicidade, mas quando tendem a promover o oposto da felicidade, tá? Violência simbólica, do Pierre Bourdieu. Aqui eu acho que seria uma ótima sacada para a redação, porque eu estou falando de violência. E aqui eu posso citar que não é só a violência física, né? Lembrem de Foucault também, quando fala de violência física, violência interpessoal de Foucault. Mas, falando de Bourdieu em si, é aquela questão da violência sem equação física, né? Mas com foco na questão de danos morais e psicológicos. Aqui eu falo de violência simbólica para vocês.
Fundamental, bota asterisco, bota asterisco. Mais um, bota asterisco, modalidade do mal e da Hannah Arendt, tá? Um outro conceito que eu já trouxe em aulas passadas, trago novamente para vocês, na questão do Eichmann e Julian Zen, é um livro, né? Hannah Arendt, uma judia, em campos de concentração, né, em pleno regime nazista, acaba vendo ali, né? Acaba vendo ali por meio dos generais, enfim, o seguinte, ó, lembrando novamente, um ser humano normal, bom pai de família, não possuía nenhum ódio ao povo judeu e não era motivado por uma vontade de transgredir ou por qualquer outro tipo de maldade. Praticamente o Malbanal não reconhece culpa do que comete. Vivendo apenas como um animal laborante, os homens tecnificam e burocratizam as suas obrigações e se tornam, desse modo, incapazes de pensar as consequências das ordens dadas por seus superiores ou grupos. A gente pode falar alguma analogia de modalidade do mal, tá? Lá nos anos de 1900, né, da Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, né, pessoal, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Me corrijam se eu estiver errado, mas acho que sim. Então, podemos trazer um conceito de Hannah Arendt, a modalidade do mal para a violência urbana no Brasil? É claro que sim. Novidade aí, ó, questão de bem e mal de Sócrates. O que é o bem e o que é o mal? Estou falando de violência, que tende a ser mal, né? É mal. O bem é o caminho que a razão apontava, de modo que eram boas, belas e justas todas as coisas que eram verdadeiras, tá? Já o mal é a ausência da sabedoria, de modo que ninguém agiria por má vontade, e sim apenas por ignorância do que seria o verdadeiro bem. Pô, pessoal, Sócrates é Grécia, né? Não, poderia a questão abordar a questão de bem e mal de Sócrates? Claro que sim. Pessoal, olha a quantidade de repertório que eu estou trazendo aqui. Filmes. Eu quero citar um filmezinho lá na estratégia introdutiva. Eu posso citar filme de desenvolvimento? Eu não sou muito favorável a citar filme de desenvolvimento porque é argumentação, não tanto exemplo. Mas tá, vai, pode. Mas prefiro na introdução, tá? Tropa de Elite, pessoal. Violência Urbana. Cidade de Deus. Clássicos. Ônibus 174, né? Lembram daquele caso do ônibus 174? Falcão Meninos do Tráfico, um outro filme bem chocante aqui. Todos acabam morrendo, né? Ao poder spoiler do filme. Quem não viu, eu recomendo que veja o filme Falcão. Jovens, tá? Numa questão bem complexa lá, tá? Então, o que eu posso fazer, então, já encaminhando o final da aula, assim, o que eu posso fazer aí para nossa proposta de intervenção, né? Aqui eu vou parafrasear um cara que é um cara que estuda o tema, tá? Ignacio Cano. Ele é desse instituto chamado ISA, tá? Eu tinha feito uma proposta até na Câmara, essa aqui está na agência Câmara de Notícias, tá? Olha só, pessoal. Programas de inserção, e vocês podem utilizar isso como proposta de intervenção, tá? Programas de inserção para a juventude em áreas carentes, onde há um alto índice de violência, obviamente, nas áreas de saúde, educação, esporte e lazer. Então, eu tenho que tirar muitas vezes este jovem daquela situação, né? Juventude, focar na juventude, e inclusive eles é o maior número, certo? A gente tem que ir com o dado, mas tem que ir para a proposta. Ao longo da redação eu vou falar do dado, mas eu vou para a proposta em seguida. 2, controle exaustivo das armas de fogo, tá? Controle exaustivo das armas de fogo. 3, criação de forças-tarefa para enfrentar os crimes que geram alto número de mortos, chacinas, guerras, de gangues, inclusive com programas de prevenção. A gente tem que trabalhar com a prevenção, tá? Muitas vezes a gente esquece. 4, policiamento ostensivo com prioridade máxima nas áreas carentes, visando ao bem-estar e a tranquilidade da comunidade. E, finalmente, tá? Uma maior atenção nos registros de ocorrências. Lembram que eu falei para vocês a dificuldade dos dados, por exemplo, da população LGBTQI+, né? Vocês perceberam que está tudo muito bem conectado aqui? Progressão dos assuntos. Olha só, né? Olha só esse exemplo aqui, ó. Quanta arquitetura das nossas rotinas. Ó. Essa imagem aqui é clássica, né? Essa imagem aqui vocês conhecem. O quanto das nossas arquiteturas, né? Os nossos muros, por conta da nossa falta de segurança, por causa da nossa violência urbana. Principalmente a partir aí da segunda metade do século XX. Tá? O cenário mudou, né? Muros baixos não estão mais baixos, né? Passou a exceção. Né? Só com cidades com índice de desenvolvimento humano mais elevados acabou não tendo tantos muros. Né? A população, principalmente classe média alta, passou a buscar proteção, tá? Em verdadeiras fortalezas. Né? E em áreas periféricas e de baixa renda, isso também acontece, né, gente? A questão dos muros fechados, residências, né? Enfim.
Aqui é a mesma coisa da escola, né, pessoal? A importância da escola nesse eixo aí, nesse trabalho, principalmente por se tratar de jovens ali, né? Trabalhar esses aspectos, né? Tolerância, normas de conduta a respeito à diferença, né? Diagnóstico aprofundado de problema, né? Trabalhar com profissionais aqui. Então, assim, seriam indicações aí para a nossa proposta de intervenção, né? Intervenções, então, para fechar, família, né? Sempre família para todos os problemas, principalmente como esse, né? Mobilização e discussão social de diversas formas, rádio, televisão aberta, programas de inserção, novelas, discussão nas escolas, principalmente por meio de filmes, histórias de dilemas morais, criação de uma disciplina como direitos humanos e empoderar esses alunos aí, os professores, as famílias para discutir esse tema, né? Obviamente é um tema muito complexo, é muito raso dizer que só alguma coisa vai funcionar, né? A questão do desarmamento é bastante tratado por especialistas nos assuntos, em relação a essa questão da violência no Brasil, violência urbana no Brasil. Trabalhar itens como a questão da vulnerabilidade, que ela existe, sim, existe a vulnerabilidade, a gente não vai conseguir resolver esse problema de um dia para a noite, né? Mas existe vulnerabilidade, sim, ela vai existir, e de que forma a gente pode trabalhar isso, né? Habilidades sociais, empatia, capacidade de resolver problemas, o autocontrole, questão de analisar as mudanças de comportamento, né? Principalmente em crianças em locais de maior vulnerabilidade, né? Com apoio de profissionais. E aqui é importante, né? Eu já tinha falado para alguns alunos ali antes que já estavam na aula, né? Só indique as suas propostas na conclusão, tá? Ao longo da redação, eu tenho que trazer as questões, eu tenho que trazer a problematização, porque eu falo, né? O tema da redação é os problemas da violência urbana no Brasil. Então, ao longo de toda a redação, eu tenho que falar de problema, causa e consequência, e toda a nossa estruturação de texto. Poucas referências para a aula, né? E fechamos